Olá, querida nação rubro-negra, aqui é Cláudio do canal Arena do Flamengo. Quero agradecer a você pela sua atenção, pela sua educação. Quero pedir a você que veja e ouça o vídeo até o final. Quero pedir também que você que ama o Flamengo, você que é torcedor realmente do Flamengo, que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like, que você deixe os seus comentários, os seus elogios, as suas críticas. Nós crescemos com os dois. E também ative o sininho para que você venha a receber as notificações de nossas publicações. Aqui é um canal de torcedor para torcedor, onde nós procuramos comentar os acontecimentos que têm a ver com o nosso querido clube Flamengo e também com a nossa maravilhosa torcida Nação Rubro-Negra, da qual eu faço parte. Vamos lá. Nós estamos aí com uma parada em relação ao campeonato devido à data FIFA. Espero que os jogadores do Flamengo que estão lá fora, se possível, me perdoe, mas eu sou torcedor, fiquem no banco, descansem e volte tranquilo, sem nenhuma contusão para o nosso Mengão. Afinal, somos nós que pagamos os proventos desses jogadores. Isso daí, gente, eu estou falando como torcedor, tá? Desejo melhor para cada profissional. Isso é o correto. Em relação às possíveis contratações, cada dia no meio de comunicação, e eu não estou desmerecendo os meios de comunicação, hipótese alguma, diz uma coisa. Às vezes aparece que Flamengo, River Plate, Dela Cruz, Alain, Atlético Mineiro e Flamengo estão todos acertados. Às vezes, dizem até que os jogadores já gostariam de estar treinando no Flamengo. E aí, logo depois, a gente ouve informações de que não tem nada acertado, ou então que está distante esses possíveis acertos. Eu me preocupo muito com isso, por isso que eu gosto de comentar quando as coisas estão fechadas, quando já está o martelo batido. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o torcedor merece isso. E eu, como torcedor, eu gosto de notícias concretas. E, mais uma vez, eu não estou desmerecendo os meios de comunicação, até porque por saber que as coisas podem estar prestes a fechar e, de repente, acontecer alguma coisa e não dar certo. Não seria a primeira vez, e você, torcedor rubro-negro, sabe bem disso. Mas vamos lá, vamos torcer para que esses dois jogadores que são mais citados nesse momento venham em condições físicas ideais para reforçar o Flamengo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de contratações pontuais, em condições de jogo, e, gente, com salários que não sejam astronômicos e comprados com valores que também não venham a ser astronômicos. E aí eu abro um parêntese para a gente conversar sobre o jogador Marinho. Eu acredito que ele não tem culpa, entre aspas, de nada do que está acontecendo. O que falaram em relação, o que disseram nos meios de comunicação em relação ao atrito que ele teve com o departamento de futebol ou com algum membro do departamento, é entre ele e esse departamento. Óbvio que nós não gostamos de ouvir esse tipo de coisa. Agora, existe um contrato. Quem é que fez o contrato? Quem contratou? É isso que a gente deve perguntar. Eu, como torcedor que sou, e tenho o direito, respeitosamente, de me posicionar, eu não teria contratado esse jogador. Eu não teria contratado o Vidal. Eu não teria contratado tantos outros, inclusive o belga, que infelizmente entregou o título da Libertadores para o Palmeiras com aquele vacilo que ele deu. Mas o fato de eu não contratar e o fato de eu ser torcedor rubro-negro desde do ventre materno me dá o direito de respeitosamente me posicionar. Então, eu não teria contratado esses jogadores.
outros torcedores rubro-negros também não teriam contratado. Eu acho que o Flamengo tem que ser mais criterioso. Eu acho que o Flamengo tem que fazer contratos pensando no amanhã. Eu acho que o Flamengo deve oferecer salários que sejam condizentes com a realidade brasileira, com a realidade do clube e também com a qualidade do jogador. Poxa, nós temos que parar para pensar, afinal, o nosso dinheiro ele não é água. E mesmo se fosse água, tem uma hora que corre o risco de você tentar abrir a bica e não ter mais. Então precisa-se ter critério. Não é contratar para contratar. É contratar com critérios, com o pé no chão, pensando nos prós e nos contras. Eu acho que isso falta ao Flamengo. Mas não vejo a necessidade de se tornar uma SAF para que isso seja resolvido. O Flamengo não precisa vender o clube, o Flamengo não precisa vender parte do clube, o Flamengo não precisa colocar um percentual do clube na mão de investidores para crescer, para almejar novos patamares, para almejar novas conquistas, para fazer contratações pontuais e válidas, para gerar novos craques e novos jogadores que serão vendidos. O Flamengo precisa, o meu Flamengo precisa, é de profissionais preparados, já testados, para assumir o departamento de futebol do Flamengo e para que tenham autonomia, porém que sejam cobrados também. É isso. É isso que teoricamente aconteceria em uma empresa. Tudo tem que ser anotado, tudo tem que ser pontuado, todos os gastos devem ser avaliados. E para isso não precisa se tornar uma SAF. Principalmente nesses moldes que estão sendo propostos aqui no Brasil. Poxa, eu não vejo isso dando resultado no Vasco da Gama, que tem uma grande torcida. Eu não vejo isso dando resultados no Botafogo. Resultados mesmos, tá? Resultados. Eu não vejo que isso vá solucionar o possível, segundo informações dos meios de comunicação, os possíveis problemas financeiros que o Atlético Mineiro tem. Um time que tem uma torcida também muito grande. E eu não vejo que isso vai resolver os possíveis problemas do Flamengo, que tem uma torcida com mais de 42 milhões de torcedores. O que nós precisamos, nação, é de profissionais. Profissionais, o melhor na área de marketing, o melhor profissional como gerente de futebol, que saiba o que é gerenciar o futebol, o melhor profissional como técnico, o melhor, a pessoa mais preparada para exercer a presidência do clube, a pessoa mais preparada para exercer a vice-presidência do clube. Pessoas que tenham tempo para se dedicar o tempo todo, vou até ser redundante, ao nosso Flamengo. E que sejam remuneradas para isso. Que sejam cobradas. E não vender o clube. E não vender parte do clube. Porque se existe uma empresa ou uma pessoa bilionária que vai comprar um clube e vai, vamos conjecturar, vai mudar a realidade do clube, por que não aprender com essas pessoas e colocar em prática boas ideias dentro do Flamengo sem torná-lo uma SAF? É uma coisa que nós precisamos refletir. É uma coisa que nós precisamos refletir. Agora,
contratar contratos longos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou muito grato ao Rodrigo Caio. Eu admiro muito, pelo que eu vejo na mídia, a postura do Rodrigo Caio. É um lutador, é uma pessoa séria, me parece ser um ser humano sensacional, mas, como empresário, ou melhor, aqueles que estão à frente do Flamengo, se quiserem renovar com o Rodrigo Caio, tem que pesar várias coisas. A realidade física dele, o salário, o tempo de contrato. E, apesar da gratidão que nós temos, nós rubro-negros, por esse jogador, que realmente, sinceramente, é uma pessoa, eu não conheço pessoalmente, mas demonstra ser um ser humano admirável. Mas nós precisamos ver, bom, vamos deixar esse carinho, esse respeito que nós temos pelo jogador, pelo cidadão, pelo ser humano, e agora vamos ver o lado do Flamengo. Como está a condição física dele? O que nós podemos esperar daqui a X tempo? E o salário vai ser o mesmo? Vamos propor uma redução? Vamos propor um contrato que tenha os seus valores baseados em produtividade? Tem que ser assim. Tem que ser assim, nação rubro-negra. E não é o canal Arena do Flamengo que está falando, não. Converse com empresários. Ouça as experiências de inúmeros empresários, de economistas e de outras pessoas. Precisa ser assim. Precisa ser assim. Poxa, nós fizemos um contrato com o jogador Marinho. Quanto foi de grana? Vale realmente esse valor para o jogador? Estou falando sempre do jogador e como torcedor. Nunca irei para o lado pessoal. Isso é uma postura que eu tenho. Mas pense bem. O próprio São Paulo, no independente do seu momento, ofereceu em torno de 450 a 500. Quanto que ele ganha no Flamengo? Vai lá e busca informações. Sabe? Fica complicado isso. Jogadores, às vezes, com valores muito altos. E isso, no final do mês, precisa ser pago. O Vidal foi um grande jogador, com certeza. A história dele mostra isso. Mas hoje não tem como entregar aquilo que o Flamengo precisa. Entende? Felipe Luiz, poxa, parece ser um ser humano maravilhoso. Um jogador profissional, flamenguista. A gente percebe isso. Somos gratos a ele. Mas vale a pena renovar? Por que não prepará-lo para ser um futuro técnico do Flamengo? Porque tem competência para isso. Sabe? O que nós precisamos, e para isso não precisa se tornar uma SAF, é separar as coisas. Momento de trabalho é momento de trabalho. O trabalhador tem os seus direitos e deve ser respeitado, e o empregador tem os seus direitos e devem ser respeitados, e tem o direito de, também, assim como o empregado, de fazer as suas pontuações, de fazer as suas cobranças. Ou você, se fosse um empresário, contrataria uma pessoa para ganhar um bom dinheiro se ela não pudesse entregar o necessário à sua empresa? É isso que nós precisamos pensar. Porque é isso que alguém, eu espero que não aconteça, viesse a comprar o Flamengo, iria fazer. Iria fazer. E detalhe, ainda correríamos risco, 99,9%, se parte do Flamengo for vendida, ou tudo, ou um percentual, daquele que comprar, nem flamenguista ser. E aí, logicamente, ele vai o quê? Ele vai observar os lucros que podem ter
que ele pode ter de acordo com o seu investimento. Isso é normal, isso é esperado. Ninguém é entidade filantrópica. E o Flamengo também não deve ser. Com o número de torcedores que o Flamengo tem, se nós tivermos um profissional gabaritado na área de marketing, cara, chove dinheiro. Chove dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Se nós tivermos um gerente de futebol, o melhor, busque o melhor. Cara, vai arrebentar a boca do balão. O técnico vai ser cobrado, mas o técnico vai se preocupar exclusivamente com o treino, com o vestiário e com o campo. E os jogadores, seja eles quais forem, eles vão observar uma estrutura profissional. E é isso que eu quero como rubro-negro que sou. Estou errado nisso? Quem não quer isso são os secadores. E estão no direito também. Estão no direito também. E eu queria que a gente pensasse e refletisse sobre isso. E torcêssemos para que o melhor aconteça no nosso Mengão. E isso depende de forma ordeira, sem violência, sem levar para o pessoal, das nossas manifestações, respeitando o outro ser humano, mas exigindo profissionalismo, exigindo dedicação. Isso é que é importante para o nosso Flamengo. Eu quero agradecer a sua atenção, que esteve comigo até agora. Quero pedir desculpa por alguma coisa. Sou rubro-negro, não tenho intenção de ofender ninguém. Você não é obrigado a pensar exatamente como eu. Você tem o direito de discordar de tudo que eu falei. É um direito seu, isso é legal. Deixe seus comentários. Inscreva-se no nosso canal. Faça parte da nossa família. Ajude-nos a crescer em prol de nós, torcedores, e também do nosso querido Mengão. Ok? Um forte abraço. Obrigado mais uma vez e até breve.